Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Amém. Com grande alegria estamos aqui na abertura da nossa conferência da família e nos sentimos muito felizes por juntos podermos nos reunir na presença de Deus. É um privilégio para nós. Enquanto temos esse privilégio, temos que aproveitar, fazer isso publicamente, com toda a possibilidade de sons e templos abertos, e principalmente quando nós estamos realmente trabalhando a visão da família, aquilo que Deus tem para a família. Nos alegramos muito com isso, e nosso desejo é que o Senhor seja louvado, glorificado, exaltado, nos edifique e nos abençoe ricamente. E o preletor desta conferência é o reverendo André, amigo muito pessoal, muito querido. Nós já trabalhamos juntos no nosso presbitério. Hoje ele está no presbitério ali de Vitória, e segundo ele, amanhã a família estará junto, não é isso? Hoje só ele, mas amanhã a família estará junto com ele. E nos alegramos muito com a sua presença, ficamos felizes quando você respondeu positivamente. Eu desejo no nosso coração é que o Espírito Santo use e fale ao nosso coração, e ele também nos use para receber esta palavra. Seja muito bem-vindo, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai querido, nós te bendizemos pela vida do reverendo André. Te bendizemos porque o trouxeste ao mundo, mas além disso o recriaste para o Senhor. E assim, Senhor Deus, o chamaste para servir-te no ministério pastoral. Colocamos, ó Deus, a ele e sua família na tua presença. Colocamos, ó Deus, cada família aqui também diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o reverendo André seja iluminado e usado pelo Senhor para falar ao nosso coração, e que teu Santo Espírito também nos use para a recepção e a aplicação desta palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. Nós contamos com isso e oramos por mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Bom, meus irmãos, é uma grande alegria poder estar com os irmãos. Nós, portanto, saudamos os queridos, né, na graça, na paz do nosso comum Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito, muito bom estar aqui. Creio que da última vez que eu estive, eu ainda era pastor aqui do presbitério, posso estar enganado, então já estava com bastante saudade, e percebo que a recepção dos irmãos continua melhorando, porque é a primeira vez que eu vou pregar num tapete assim, né? Então, de fato, né, o nível assim já está ficando muito alto, vai ser difícil de bater, mas é muito bom. Os irmãos são sempre muito calorosos, e eu aproveito, né, transmito o abraço da minha família. Se Deus quiser, poderão estar aqui comigo amanhã, né, por ocasião do culto vespertino, e também da igreja. Temos aqui alguns irmãos da nossa igreja ali, né, conosco. Amanhã à noite, se Deus quiser, teremos alguns outros também que haverão de nos acompanhar. Então é muito bom. Aqueles que não sabem, a gente está plantando uma igreja ali na região o objetivo é chegar na Enseada. Hoje a gente está próximo ali da Praia do Suá, a Igreja Presbiteriana Redentor. O projeto é para que ela seja organizada em 2028. Tornem-se parceiros aí de oração conosco, portanto, desse projeto. Ok? Vamos, então, passar para o tema que nós vamos ouvir esta noite, e que dá eco aí ao título, né, ao tema da conferência, né? Minha família no propósito original. E eu quero convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias no livro de Levíticos, no capítulo de número 2, verso de número 13. Abra comigo a sua Bíblia, apenas um versículo, então eu creio que não vai haver impedimento. Antes que o Rafael puxe a minha orelha, ele já estava esquecendo também, né? Cadê o Rafael? Ele pediu para eu avisar. Eu sou a pior pessoa do mundo para poder fazer isso, né? Que tem alguns livros ali do projeto que eu toco na internet, né, do Entendendo o Tom, alguns que foram recém-lançados, outros um pouco mais lançados há algum tempo, talvez alguns dos irmãos já o tenham, mas são todas as unidades que eu tenho e que estão disponíveis ali. Então, caso algum dos irmãos desejar, a gente lançou recentemente o Credo Apostólico Ilustrado para as crianças. Então, são recursos aí para ajudar os pequenos, ok? A gente está falando de família, né?
Então, isso é um material visando o cuidado e a ajuda das famílias. Levítico capítulo de número 2, verso de número 13, apenas um versículo, e eu gostaria de ler esse versículo junto com os irmãos. Levítico 2, 13. Vamos fazer essa leitura todos juntos? Assim diz a palavra do nosso Deus. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Amém. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. E eu quero começar lançando uma pergunta para os irmãos. O que vem na sua cabeça quando a gente fala de algo, que algo é sem sal? Veja, imagino que como bons crentes, a primeira referência que nós temos é sobre comida, né? O crente gosta, né, desse negócio de comer, né? Então, quando a gente fala que algo está sem sal, em via de regra, nós estamos falando que a alimentação ali está fraca, né? Xoxa ali, sem vida, né? Sem aquele para o pessoal que acompanhava aí o Masterchef, tem tempo que eu não vejo, né? Sem levantar o sabor, alguma coisa dessa natureza que eles falavam lá, né? Mas essa é aquilo que vem primeiro na nossa mente, quando a gente fala sobre esse tema. Mas você já ouviu essa expressão aplicada a pessoas? Essa pessoa é meio sem sal. Já ouviu isso? Talvez você já tenha usado. Se você usou, você está pecando, tá? Isso é pecado, tá, meus irmãos? Você está falando mal dos outros, isso é pecado, né, pastor? Acredito que Jesus fala sobre isso lá no Sermão do Monte, ok? Após ter aplicado esse pecado a você, o que você quis dizer, o que vem à sua mente, quando a gente usa essa expressão sem sal, voltada para pessoas? Normalmente, quando se fala isso, normalmente é aquela pessoa ausente de atitude, aquela pessoa que, de alguma maneira, não está fazendo muita diferença, talvez, no ambiente, né? Está muito introvertida, algo do tipo que faz com que esta pessoa esteja ali com uma aparente falta de vida, de vigor, algo nesse sentido, né? Mas você já viu essa expressão aplicada a famílias? Eu particularmente nunca vi, mas eu creio que a gente pode tentar fazer um raciocínio aqui. O que seria uma família que está sem sal? Talvez você poderia falar que é uma família que está sem graça, que está apática, que está na monotonia dos relacionamentos, que não tem oportunidades de aproveitar entre si, ou que não tem uma boa ligação, ou uma ligação que era boa e com o tempo foi perdida durante os anos. Mas veja, eu quero olhar para esta expressão, olhar para esta ideia, não à luz daquilo que nós podemos achar que é, mas à luz daquilo que as Sagradas Escrituras apontam para nós, no uso exato desse termo. Então, sobre isso que eu quero falar com os irmãos, ainda mais porque nós estamos nesses dias falando sobre uma família que retorna, que busca o propósito original. E veja, esse tema pode ser abordado de muitas formas, e nós faremos isso hoje e amanhã de formas diferentes. No momento de amanhã, nós vamos olhar para o resgate do propósito original, feito ali por Cristo Jesus, com os princípios, né, dados ao casamento, dados à família, mas hoje, no entanto, eu quero falar de maneira um pouco mais estrutural. Hoje eu quero falar sobre um tema que amarra todo o relacionamento de Deus com o seu povo e, por conseguinte, com as famílias. Eu quero falar sobre um tema que funciona como uma espécie de fio condutor nas Sagradas Escrituras, em todas as Sagradas Escrituras, que nos mostra como é que Deus trabalha neste processo, veja, de escolher uma família, para que a partir disso ele possa formar família para si. É isso mesmo que os irmãos ouviram. Ele escolhe uma família e a partir disso ele forma uma família para si.
Nós vamos falar sobre a aliança como este fio condutor do resgate do propósito original, e eu quero que os irmãos saiam com esse termo bem amarrado, e esse tema bem amarrado na nossa cabeça, ok? Veja, nessa hora, talvez você está olhando para o versículo que nós acabamos de ler, e nós só lemos um versículo, eu não tenho desculpa para não lembrar pelo menos um pouquinho dele. Alguém que está um pouco mais ligado nas lógicas do contexto e das coisas do texto ali de Levítico, pode olhar e falar assim: pastor, esse texto que o senhor está lendo não fala sobre família, e essa pessoa vai estar certa, é verdade, esse texto não fala sobre família. Se você olhar comigo para o contexto geral, e eu não vou fazer esse exercício todo aqui com os irmãos, eu vou falar, depois você dá uma lidinha nos versos que estão antes e depois ali do início do capítulo até mais ou menos o meio. E você vai perceber que esse texto está falando normalmente sobre consagração, ou seja, aquilo que Deus mandava se fazer nas ofertas que eram dedicadas, que eram consagradas a Ele. E há aqui vários elementos que vão ser mencionados. Se você olhar no texto, você vai ver isso. Você vai ver que tem o mel, que tem o azeite, que tem o fermento, que tem a farinha. Alguns desses elementos eram obrigatórios de se pôr na oferta dada a Deus, ali na consagração. Outros eram completamente proibidos. Esses daqui não podem aparecer. E veja, cada um desses elementos, como nosso Deus tem propósito para falar em todas as coisas, falam sobre essas atitudes de consagração que nós devemos ter ou não. E veja, aqui Deus não deixa de falar sobre esse elemento único, que é o elemento do sal, que nós vemos de maneira muito clara aí, que é o sal da o quê? Está na sua Bíblia? Sal da aliança do nosso Deus. E veja, é por isso que nós podemos, quando nós capturamos o termo da aliança, e entendemos ele não apenas no seu sentido puro e estrito ali do texto, mas aplicando a lógica toda das Sagradas Escrituras, que é aquilo que nós devemos fazer, entender, meus queridos, que este tema, ele se transporta para a consagração do povo de Deus, para a consagração das famílias do povo de Deus, como o próprio apóstolo Pedro vai falar lá para a gente em Atos capítulo 2, verso de número 39, esta promessa é para vocês e para os vossos filhos e todos que ainda estão longe, isto é, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso repercute para nós, meus queridos, em toda a Bíblia, nesse tema que normalmente nós chamamos na igreja presbiteriana de aliancismo. Não é à toa que nos nossos documentos de fé, e aí foca na pergunta 92, 95, por exemplo, do breve catecismo, vai falar sobre os sacramentos que são dados, né, para os crentes e para os filhos dos crentes. Tudo isso que a gente já sabe de alguma maneira e é lembrado muitas vezes, né, quando vai ter principalmente um momento de batismo, né, das crianças que são apresentadas aí como povo de Deus, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você se atente a essa pergunta. O que significa aliança? Você saberia explicar? Por que eu gosto de fazer essas perguntas? Porque, meus queridos, eu suspeito, depois o reverendo Everson me fala aí se ele também suspeita junto comigo, que há alguns temas nas Sagradas Escrituras, e há alguns termos nas Sagradas Escrituras, que nós repetimos um monte de vezes na igreja, durante a nossa vida da fé, e às vezes nós não nos preocupamos em conceituar e entendê-lo, e talvez se alguém viesse para nós e perguntasse, imagina um visitante que possa estar na igreja hoje, ou que vier outro dia, possa perguntar para você, eu ouço vocês falando sobre desta aliança, o pastor vai cair aqui, eu ouço vocês falando sobre desta aliança. O que é aliança? O que é isso que vocês chamam? Você conseguiria explicar isso a contento? E veja, eu quero pegar aqui uma explicação, um conceito que não é meu, mas é de um pastor muito conhecido no termo da teologia bíblica, chamado Palmer Robertson. Ele é uma autoridade no tema, e ele vai dar o conceito de aliança nos seguintes termos. Acompanha aí. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Um pacto de vida e morte, um laço inviolável, ou seja, deriva de morte, mas expressa o caráter
absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Vou repetir para você, e grava principalmente a parte inicial. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, um pacto de vida e morte, um laço inviolável. Isso que é aliança. E veja, guarda o que você conseguiu gravar aqui, dessa definição no coração, faz igual Maria era boa de fazer essas coisas, guarda no coração, daqui a pouco a gente vai voltar nele, beleza? Isso vai ser importante para a gente. E é por isso que eu quero responder com vocês, agora de fato, a pergunta que vai amarrar o tema dessa noite: o que a aliança de Deus tem a ver com o propósito original? Lembra que eu falei? Hoje nós vamos falar de um aspecto mais geral, de um fio condutor que caminha nas Sagradas Escrituras, que liga as Sagradas Escrituras inteiras, para que a gente possa entender por que Deus faz dessa aliança, e o que isso tem a ver com aquilo que era no início, e aquilo que Deus está tentando resgatar. O que essas coisas têm a ver? É isso que a gente vai ligar essa noite, se Deus assim nos permitir e nos der graça, ok? E há dois ensinos principais, que esse único versículo, mais de um tema tão grande, que está presente em todas as Sagradas Escrituras, nos ensinam. A aliança, veja, nos dá um propósito eterno, e além disso, a aliança nos permite verdadeira consagração. Perfeito? Capturou os dois? Propósito eterno e verdadeira consagração. E a gente vai começar falando sobre deste propósito eterno, ok? Veja, vamos ler mais uma vez o versículo? Vamos comigo mais uma vez aqui na leitura desse versículo? Levítico 2, verso número 13, vamos lá? Toda Veja, eu lembro de uma aula de interpretação bíblica lá do seminário, aí eu vou dar essa dica para vocês quando vocês estiverem estudando a Bíblia também. Se atenta a uma questão. Se Deus fala da mesma coisa, se Deus fala de uma coisa uma vez, aquilo é importante porque é a palavra de Deus. A gente tem que ler e entender. Agora, se essa ordem ela é repetida 2 vezes, a gente tem que ficar o quê? Atento, porque se isso está sendo repetido, e o judeu quando repetia, ele repetia para enfatizar. E se uma coisa era repetida 3 vezes, isso tinha que ficar gravado de maneira forte no nosso coração, e a gente tem que olhar para isso e falar bem assim: olha, isso é tão importante, que Deus está fazendo questão de repetir, para que isso fique na nossa mente, ou na mente ali dos seus primeiros ouvintes, dos seus primeiros leitores. E eu quero que você perceba como é que esse verso, ele é uma descrição para nós. Ele vai falar bem assim: olha, em todas as suas ofertas de manjares, temperarás com sal. Aí você fala bem assim: ó, entendi, pode faltar sal? É só alguma? Em uma ou outra? Não. Aí ele vai continuar: a tua oferta de manjares, não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Bom, pelo menos aqui a gente entende que o sal é o sal da aliança, mas é o quê? O que Deus está dizendo no final das contas? Não deixa faltar sal, beleza? E aí ele vai trazer uma novidade para a gente na frente, vai dizendo assim: em todas as tuas ofertas, vai fazer o quê? Aplica o sal. Deus está falando: ó, não deixa faltar o sal, não deixa faltar o sal, não deixa faltar o sal da aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: você acha que isso é importante na oferta? Muito importante. Deus está repetindo, falando a mesma coisa 3 vezes para que se possa entender. E veja, eu quero que nós percebamos o porquê que isso é tão importante e por que isso está sendo repetido 3 vezes, justamente naquilo que se trata sobre os termos da aliança. Porque nós vamos ver inicialmente que tem a ver com esse propósito eterno. Então, o sal aqui é tido como a representação da aliança de Deus na oferta, naquilo que o ofertante apresentava. Mas por que isso? Primeiro, porque o sal naquela época era o elemento usado para dar sabor, mas não somente este
era o objetivo do uso do sal? O sal, quando nós olhamos para a lógica maior, principalmente no meio de um povo que não tinha geladeira, que a gente pode se surpreender, né? Esse negócio de geladeira é uma coisa mais ou menos recente. Você perguntar talvez para as pessoas mais experientes aqui da igreja, nem todas iam na geladeira de casa pegar alguma coisa, né? Quantos aqui já conservaram alimentos com sal? Hã? Alguém que já passou por isso daqui? Conservar uma carne com sal? Hã? Todo mundo gosta de uma carninha de sol, uma coisa dessa natureza, né? Quando a gente olha para a maneira como as coisas eram preparadas, e com certeza tem irmãos aqui que conhecem muito mais disso do que eu, às vezes a carne era salgada e deixada ali por dias, né, em varais, para que ela possa tanto pegar o gosto, mas também para que ela possa ser conservada. Uma carne que ia se deteriorar rapidamente, às vezes, com pouquinho tempo, com muito tempo agora, ela consegue se manter. E isso não é uma coisa só que acontecia no Brasil, mas a gente vê que acontecia na história do mundo, com os babilônicos, com os persas, com os gregos, com gente de tudo quanto é lugar. Então veja, significa que o sal, ele tem uma compreensão de algo que é longevo, uma coisa que é perpétua, uma coisa que é imutável, uma coisa que não pode ser corrompida. Aí você pode falar bem assim, bom pastor, mas você está talvez trazendo a sua representação, a sua ideia daquilo que é o uso do sal, daquilo que é a aliança, para poder tentar forçar uma ideia nesse texto. E eu quero mostrar para vocês que isso não é verdade. Abra sua Bíblia lá em Crônicas, no capítulo de número 3, no verso número 15. Abra comigo lá. Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 3, verso de número 15. Vamos lá? Então tenta abrir no primeiro. Já vi que passou a referência. Treze, 5, perdão. Segundo Crônicas 13, verso número 15. Verso número 5, perdão. Vamos lá, segundo Crônicas, verso número 13, capítulo número 13, verso número 5. Vamos lá? Não perceba o que está sendo dito aqui pelo autor para a lógica do povo de Deus. Está dizendo que Deus fez uma aliança perpétua com a casa de Davi, aliança esta que foi por conta do desejo sincero e dedicado de Davi, mesmo sendo um homem com as mãos banhadas, sujas de sangue, de servir a Deus. Davi ousadamente, né, se voltou para Deus e falou assim, Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor, né? Ele olha para o templo que ele estava morando, olha para o tabernáculo, né? Ora a Deus, fala assim, Deus, eu quero construir uma casa, quero construir um templo para o Senhor, grandioso. Aí Deus aparece para Davi e fala assim, Davi, em outras palavras, né? Deixa de ser abusado, Davi. Quem mandou construir o tabernáculo desse jeito fui eu. Você está achando que você pode fazer muito melhor do que eu? Cada coisa tinha sentido, né? Ali, tudo foi pensado por Deus. Mas é lógico que o tabernáculo era para uma época que o povo estava caminhando no deserto. E aí, volta o profeta sem nada, e depois Deus manda de volta o profeta e fala, ok, vou deixar você fazer, mas você não vai fazer. Quem vai fazer é o seu filho. Mas a minha aliança está posta com você, e o cetro não vai sair da sua casa. Você vai reinar para sempre, e nós sabemos que isso se cumpre claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fato é que uma aliança que era tida como inviolável, uma aliança que era tida como perpétua, era chamada de uma aliança de sal. Há um monte de explicação para isso. Há pessoas que dizem, comentaristas que dizem que quando iria se firmar uma aliança em determinados lugares, eles comiam um punhado de sal, ou que eles seguravam sal e se cumprimentavam, como um símbolo de que aquela aliança não poderia ser violada, ok? Mas aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com o propósito original de Deus? Então vamos lá.
qual que é a definição de aliança que nós lemos agora há pouco? Você lembra? Então vou te ajudar. A aliança é um pacto de soberanamente administrado, um pacto de vida e morte, um laço inviolável. Meus queridos, Deus no seu propósito original, perceba isso daqui, para que a gente não perca isso de vista. Deus no seu propósito original, Ele se empenhou em salvar, Ele se empenhou em santificar, Ele se empenhou em cuidar do seu povo, de maneira eterna, e veja, em um compromisso inviolável, porque é isso que está sendo dito aqui. Quando Deus coloca os termos da aliança para o seu povo, Ele coloca os termos que deveriam ser pagos, mas Ele mesmo em Cristo Jesus é quem desce, depois do povo ter quebrado os termos da aliança, e recebe o castigo daquilo que aconteceu. Ou seja, a aliança que foi feita por Deus foi empenhada e cumprida por Ele em todos os seus termos. Ou seja, Deus se colocou ao mesmo tempo como proponente e como fiador da aliança. No seu sangue, em um compromisso de vida e morte, Ele se empenhou de forma absoluta no empenho de restaurar o propósito original para o seu povo. E, meus queridos, isso aqui é motivo de grande segurança para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre propósito original, que tem a ver com o tema dessa conferência, nós imaginamos, ou o que vem na nossa cabeça de alguma forma, ou quando nós falamos de família da aliança, quase sempre passa por aquela ideia, meio de uma família margarina, sabe que o pessoal, que a gente via nos comerciais antigamente, de uma família sentada à mesa, com uma espécie de reafirmação de valores, de costumes cristãos, da maneira como nós devemos fazer as coisas, algo como uma família padrão, que nós devemos buscar como um esforço, para que a gente viva de acordo com aquilo que Deus quer. Mas veja, não é que isso não seja importante, e que figuras como essa não tenham o seu valor, mas isso é pouco e pequeno frente àquilo que Deus fala para nós. A restauração, meus queridos, do propósito original, não é um conjunto de práticas das famílias da aliança, é um pacto absoluto, empenhado por Deus com seu próprio sangue. Irá acontecer. Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas, e as famílias são parte disso. Se isso tivesse na nossa mão, estaria perdido, mas nas mãos de Deus não é uma possibilidade, nas mãos de Deus é uma certeza. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, é isso que Deus está fazendo nas nossas casas, e isso dá para a gente uma grande segurança. Nosso coração precisa descansar nisso, porque às vezes a gente carrega nos ombros o fardo de tentar ser Deus, e de fazer novas todas as coisas. Eu quero o propósito original voltando, mas lá em Apocalipse fala bem assim: eis que eu, Deus, faço nova todas as coisas. Deus que está trabalhando para isso. A gente está caminhando junto, a gente está indo atrás do nosso Senhor, mas Ele que dá certeza que essas coisas vão acontecer, ok? E, meus queridos, nós vimos que então tem a ver com esta aliança, esse propósito original tem a ver com esta aliança de um propósito de algo eterno. A gente também vai ver agora, como consequência desse propósito eterno dado por Deus, nessa obra de Deus trazer este propósito original, nós vamos ver que esta aliança também nos lança diante de uma verdadeira consagração. Ou seja, se até agora nós estávamos falando que a gente não pode entender apenas a volta ao propósito original como um conjunto de coisas que nós fazemos para resgatar esse propósito, e é Deus que está à frente disso daqui, agora a gente vai ver que, assim de fato, coisas que nós como família, como povo de Deus, como família da aliança, aqueles que buscam o propósito de Deus para as coisas, como era desde o início, coisas que nós devemos fazer. Por isso que nós estamos falando de verdadeira consagração, e que é, meus queridos, por natureza, o objetivo desse texto quando ele foi escrito, ok? Então, o que a gente está falando quando nós estamos falando desta obediência do povo de Deus? O que nós estamos falando quando nós estamos falando dessa resposta do povo à atitude de Deus em salvar, em estar à frente desse
deste propósito de restaurar as coisas. Então, nós estamos falando de termos como fidelidade. Talvez fidelidade seja o termo-chave aqui para a gente entender. Ou seja, fidelidade entendida como a capacidade de nos guardarmos incorruptíveis nos nossos votos. Porque a gente está falando de quê? De pacto. Nós não estamos falando de algo qualquer, nós estamos falando de aliança. E um pacto que é violado, inviolável, soberanamente administrado, que deve ser pago com a vida. E a gente viu que Deus já pagou. Mas não é por isso que nós, como povo de Deus, nos mantemos infiéis aos termos do pacto. Ou seja, então, o fato, meus queridos, é que nesta consagração, esta consagração está necessariamente ligada com o termo da aliança. O povo só poderia se consagrar a Deus, pois ele era fiel em tudo aquilo que havia prometido. Não havia sentido de tentar se consagrar a Deus, se Deus não estivesse à frente deste processo e tivesse estabelecido uma aliança com aquele povo. É a mesma coisa de nos nossos dias nós falarmos que um ímpio deve ser santo. Isso combina? Não, ainda que por vezes a gente espere esse tipo de atitude dos ímpios, né? Olha, ele deveria fazer isso, a gente não deve esperar essas coisas. O ímpio não é santo por natureza, ele é contrário à vontade e à lei de Deus. Mas um crente, mais alguém do povo de Deus, mais alguém que está em aliança com o seu Senhor, ele é capacitado, ele é ajudado por Deus, ele está dentro desse objetivo de fidelidade, desse objetivo de consagração. O povo olhava para aquilo que Deus fez na história dele. Então, pega isso aqui comigo, que a gente está falando de um dos livros em que o povo está caminhando no deserto, lembrando de tudo aquilo que Deus fez, ok? Pega isso aqui comigo. O povo olhava para a história dele, lembrava aquilo que Deus havia feito, e em resposta a essa fidelidade de Deus, eles deveriam fazer o quê? Confiar. Eles deveriam fazer o quê? Ser fiéis em resposta a um Deus que é fiel, ser santos em resposta a um Deus que era santo. Então, é isso que a gente vê acontecendo em um monte de texto, em especial do livro de Salmos. Vai ter vários desses textos que eles vão rememorar. Por exemplo, você não vai ler isso agora, em casa depois você lê, Salmo 135, vai começar a falar lá sobre aquilo que Deus fez no Egito, aquilo que Deus fez no deserto. Aí no final o salmista está dizendo assim, bendize a minha alma ao Senhor. Por que ele está falando isso? Porque ele pode louvar a Deus, porque ele olha para a história dele, ele olha para a história do povo de Deus, ele olha para esse Deus de aliança e percebe, essa aliança é verdadeira. Essa aliança é um fato, e por isso eu devo responder de maneira fiel, porque Deus está comigo, Deus me capacita, Deus me ajuda. Só assim que faz sentido a consagração e qualquer outra atitude que a gente vai ter nesse propósito de restauração ao aspecto original. Então veja, isso, meus queridos, é algo que deve povoar a nossa mente. A consagração existe por causa do Deus da aliança. Ela só existe porque Deus cumpre fielmente as suas promessas. E quando nós olhamos para a história, seja para a história do povo de Deus, a gente só pode ter isso como verdade. Mas isso precisa ser experimentado também, meus queridos, na nossa casa. Isso precisa ser experimentado também, meus queridos, na nossa família. E quem tem a bênção, como eu tenho, eu preciso louvar muito a Deus, bem dizer muito a Deus, porque eu tenho uma história de gerações que são abençoadas por Deus. Eu venho de um lar cristão. A gente consegue ver isso com um pouco mais de facilidade, porque a gente tem mais tempo para falar da bondade de Deus. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu ajudei a minha avó a escrever um livro dela de memórias, que foi publicado, e o objetivo dela foi assim, eu quero publicar esse livro, e tudo que a gente conseguir com a venda, a gente vai doar para missões. Ela doou mais de 60 mil para missões, tá, gente? Mais de 60 mil. Se ela descobrir que eu falei aqui, ela vai ficar brava, tá? Mas tudo bem. E aí, meus queridos, na leitura desse livro, eu descobri algo da minha família que eu não sabia. Como todo mundo no Brasil, em via de regra, a gente é um pouco misturado, né? Todo mundo tem aquela história assim, meu avô, minha avó vieram de Portugal, da Itália, mas por parte de mãe é de índio, é de negro, então a gente é misturado. Também não é diferente comigo. Mas por parte de mãe,
minha bisavó veio da Itália. E ela veio da Itália para cá numa família que era tida por ímpia, já quando veio para cá. E ela era uma bruxa conhecida em Minas Gerais, por conta de ser chamada para trazer maldições sobre as pessoas. Ela conta que quando o espírito queria bater nela, ele levitava ela e jogava ela no chão. E essa mulher odiava os crentes, e o irmão dela foi transformado, depois o outro irmão foi transformado, e um dia ela foi transformada por Jesus. E essa mulher, minha bisavó, a avó Maria, ela casou com um missionário que veio ser pastor presbiteriano. E vô Joaquim, não sei se algum dos irmãos aqui podem conhecer. A avó dela, a filha dela, a minha avó, casou com um pastor presbiteriano, meu avô, reverendo Obedes. Dos 7 filhos, entre filhos e filhas, um dos meninos virou pastor, as 3 filhas casaram com pastores. Dos netos, 3 netos viraram pastor, 3 netas casaram com pastores. Estamos chegando na próxima geração, viu, meus irmãos? Vai orar. Eu não sei que oração o vô Joaquim fez, eu quero descobrir, para poder consagrar a família desse jeito. E veja, eu não estou nem contando aqueles que são mais santos, os presbíteros, os diáconos, né? Estou só falando dos menores, os pastores. Então veja, Deus, ele tem poder para, nesse ato dele de retornar as coisas ao propósito das coisas que devem ser, de fazer com que uma bruxa gere 12 pastores. Você consegue entender isso? É a obra do nosso Deus, e a gente precisa louvar a Deus. Nós precisamos olhar para a nossa família, e talvez a sua experiência na sua casa seja que você é a primeira geração de crentes, e louvado seja Deus por isso, porque Deus está restaurando através de você, através da sua vida, o propósito original na sua família, de como as coisas deveriam ser, meus queridos. A aliança do Senhor nos alcança e nos dá, portanto, a partir disso, a capacidade de sermos fiéis, e em sendo fiéis, nós veremos o quê? O desdobrar dessas bênçãos na nossa família, meus queridos. E veja, quando nós estamos falando sobre isso, a gente precisa falar sobre a necessidade das nossas famílias serem mais consagradas a Deus, a despeito de que, erroneamente, quando a gente fala sobre consagração, a gente acha que esse termo soa, às vezes, um pouco pentecostal, né? Na igreja presbiteriana, o pastor falando sobre a necessidade de sermos consagrados a Deus. Há um autor cristão que falava muito sobre os puritanos, né, que fala muito sobre os puritanos, J.I. Packer, e quando ele está falando sobre o ministério familiar dos puritanos, ele descreve a consagração, e eu quero ler apenas um parágrafo aqui para os irmãos, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, como os nossos irmãos do passado fizeram. Ele vai dizer bem assim: não chega a ser um exagero dizer que os puritanos criaram a família cristã no mundo de fala inglesa. A ética puritana no casamento era que se buscasse não por um parceiro a quem você amasse apaixonadamente naquele momento, mas sim por alguém que você pudesse amar de forma constante como seu melhor amigo por toda a vida, e em seguida buscar o auxílio de Deus para fazer exatamente isso. A ética puritana na criação dos filhos era treinar os filhos no caminho que deveriam andar, cuidar de seus corpos e almas juntamente e educá-los para serem sóbrios, piedosos e socialmente úteis na vida adulta. Será que isso que nós estamos fazendo na nossa família? Ou será que nós temos trazido não os valores daquele que é o propósito original de Deus, mas os valores do nosso mundo, aquilo que nós aprendemos nas séries dos nossos dias, daquilo que nós aprendemos nos filmes, nos livros, no ambiente digital dos nossos dias, aquilo que por vezes está povoando, treinando a nossa mente e treinando os nossos filhos, treinando as nossas crianças. Você percebe, meus queridos, que aqui nós estamos falando de uma família que tem sal ou que não tem sal. A gente começou falando isso lá no início, não foi? Uma família que tem sal é uma família verdadeiramente consagrada a Deus. Uma família que tem sal é aquela família que experimenta fidelidade aos termos de Deus. É uma família que afasta-se da lógica do adultério. Quando eu falo adultério, eu não estou falando apenas de relações sexuais ilícitas.
Estou falando de tudo aquilo que carrega o peso desse pecado, que se esquece da aliança e do amor da mocidade, como a palavra de Deus o diz, que se afasta da impureza, porque Deus quer um povo puro de coração, um povo santo como Ele é santo, que tem fidelidade a Deus acima de qualquer outra coisa e que não descumpre os seus votos, seja a Deus de maneira principal, ou os votos seja do matrimônio, ou aqueles que nós fazemos, porque nós nos esquecemos que nós temos votos não apenas para com os nossos cônjuges, mas para com os nossos filhos. Se você é membro da igreja presbiteriana, você batizou os seus filhos, porque senão a gente disciplina, não é, pastor? Se não batiza os filhos, a gente disciplina. E se você então disciplinou, se você batizou os seus filhos, você fez votos diante de Deus para com Ele, e você deve aos seus filhos esta obediência à lei de Deus e ensiná-los a obedecer ao Senhor. Então a gente tem voto com o nosso Deus e com a nossa família por consequência. E meus queridos, portanto, esta família não se reúne para ir contra Deus, mas se reúne para o culto doméstico, para conhecer mais a Deus. É uma família que não está desestruturada em sua ordem. E veja, quando eu falo isso, eu falo com temor e com tremor, não dizendo que não há estruturas possíveis de cristãos, de famílias cristãs diferentes. E quando eu digo isso, eu sei que às vezes, por vezes, seja por questões de luto, seja por questões de separação, de coisas que não deveriam acontecer, mas nesse mundo quebrado que nós vivemos acontecem, que não há possibilidade de cristãos terem estruturas familiares para além desta que nós vemos de maneira muito clara na palavra de Deus. Mas veja, isso não quer dizer experimentar uma família desestruturada, onde filhos invertem a sua ordem de autoridade, são eles que mandam nos pais, onde os animais das nossas casas são aqueles que recebem mais atenção, onde crianças, como nós falamos, são educados pela televisão, pais que não criam, por exemplo, um ensino memorial diante de Deus, como está lá em Deuteronômio 6,7, aquela oportunidade, quando nós estamos andando ao caminho, quando nós estamos assentados, quando nós estamos deitados, qualquer oportunidade é uma oportunidade que nós temos de ensinar sobre Deus aos nossos filhos, e nós fazemos isso de forma intencional. Então percebe, aqui nós estamos falando sobre obediência aos preceitos de Deus. Aqui nós estamos falando sobre voltar as coisas ao termo original, mas lembra, como consequência daquilo que Deus está fazendo, como consequência dessa obra que Deus está tocando e que nós participamos dela e respondemos com fidelidade. Aquilo que nós devemos fazer e que é mais contrário à lógica do nosso mundo é obedecer a palavra de Deus, meus queridos, é buscar aquilo que Deus nos dá como o seu objetivo, para que as famílias possam experimentar, para que os crentes possam experimentar. Então veja, nós falamos hoje sobre esses ensinos principais que nos alcançam à luz da aliança, a aliança como sendo um propósito eterno, e a aliança como sendo essa experiência de verdadeira consagração. Mas veja, eu quero terminar aqui esse nosso primeiro momento, porque se Deus quiser, nós teremos um segundo momento amanhã, lembrando que esta lógica é a lógica presente nas Sagradas Escrituras como um todo. E quando nós falamos lá no início, nós falamos que Deus usa esses termos da aliança para poder lembrar o seu povo que Ele está amarrando tudo para formar a sua família. É isso que Deus está fazendo. Esta é a obra de Deus sobre as famílias. Deus escolhe uma família para abençoar famílias, para formar a sua família. É isso que Deus está fazendo nessa busca do propósito original. Se você for lá em Apocalipse, capítulo de número 21, verso número 3, abra comigo aí a sua Bíblia, para tentar dar um golinho aqui. Apocalipse 21, verso número 3, a palavra de Deus vai dizer assim para nós. Vamos ler juntos? Então,
Meus queridos, a lógica desse texto é o momento em que se amarra tudo aquilo que Deus fez na história. E é por isso que a gente está falando que Deus, ele está, desde o início, ele escolhe uma família para abençoar famílias, para poder fazer com que a sua família seja trazida a si. Esses são os propósitos de Deus. A lógica do texto aqui é, Deus vai formar tabernáculo com a gente. E quando ele está falando formar tabernáculo, habitar com eles, literalmente Deus haverá de tabernacular conosco, ou seja, ele vai lançar a sua tenda sobre todo o seu povo, ele vai lançar a sua tenda sobre toda a sua família. Aqueles que são filhos dele, comprados pelo sangue de Cristo Jesus, serão postos na mesma casa que o pai, eles vão viver em absoluto com o seu pai, pela obra do seu irmão. É esta a obra de Deus de aliança, uma aliança que começa de maneira às vezes tão pequena, enxuta, que parece que não vai dar em nada, mas quando nós olhamos o desdobrar da história, Deus junta para si um povo que retorna aos propósitos originais, que outrora foram afetados pelo pecado, pela queda, mas que agora são retomados e são ampliados em Deus. Então, meus queridos, é isso que nós estamos aguardando. E é por isso que eu tenho destacado para os irmãos desde o início desta fala, que o tema da aliança, ele é um tema não apenas que se expande, mas é um tema que liga toda a escritura, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nessa obra de Deus, de retornar todas as coisas aos propósitos originais. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de olhar para a sua palavra, e em olhando para a sua palavra, ter o coração relembrado da grande obra do Senhor. Obra esta que de fato é do Senhor, para a glória do Senhor, e nós somos participantes desta grande obra que o Senhor resolveu fazer na história. Obra esta de aliança, de pacto, de chamar de uma família para o Senhor. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos fez família do Senhor. E se não bastasse o Senhor ser abençoador o suficiente em nos fazer família, a obra de restauração do Senhor alcança as nossas famílias. Como nosso coração poderia ser mais grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Dá-nos, Pai, à luz disso, à luz dessa grande obra do Senhor, vivermos de maneira fiel, dedicados, Pai, sabedores que não seremos nós, de forma final, restaurar todas as coisas do propósito original, mas que em sendo chamados a viver para Ti, esses propósitos ficam claros hoje em nós e nas nossas famílias. A luz do Senhor brilha no meio das trevas, em nós e nas nossas famílias, e o Seu nome é glorificado em nós e em nossas famílias, Pai. Dá-nos de experimentar isso em nossa igreja, dá-nos de experimentar isso em nossas casas, dá que os nossos casamentos sejam puros, que os nossos filhos sejam santos e santificados, Pai, e que o nome do Senhor seja em todas as coisas glorificado. É o que nós clamamos e pedimos em Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Nós agradecemos o reverendo André pela palavra de Deus nos nossos corações, e não acabou, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais às 8h, não é isso, Rafa? Às 8h, lá no sítio Junato, tá bom? Às 8h, para que a gente possa estar começando os trabalhos, tá bom? É 8 mesmo? É 9. 9? Chegar lá às 8, para a gente começar às 9, certo? Falei direitinho? Falei? Então tá bom. Lá no sítio Junato, as caronas solidárias, combina aí com quem você vai dar carona, tá bom? Então, chegar lá às 8, para as 9h a gente está começando a escola bíblica dominical, tá bom? E depois com o nosso almoço. E à noite, às 19h, aqui na igreja, traga um visitante e traga toda a sua família para a gente estar aqui juntos, reunidos no Senhor. Tá bom? Mais algum aviso? Não?
Vou chamar o pastor Everson para orar aqui para nós e implementar a bênção final. Vamos orar ao nosso Deus, depois da palavra abençoadora, palavra poderosa do Senhor ao nosso coração, e nos pedir que nos prepare para que essa palavra seja aplicada e amanhã completada no nosso coração. Então vamos orar. Ó Pai querido, nós te rendemos graças porque tudo aquilo que tem para acontecer de bom está nas tuas mãos e vem do Senhor. É propósito do Senhor, não só um propósito de idealização, mas também de realização. Porque, Senhor, temos consciência que se fosse por nós nos perderíamos, como nos perdemos. Mas nós temos, ó Pai, a grata satisfação de ter o Senhor tomando a iniciativa, obrando em nós, ó Deus, uma aliança maravilhosa de nos fazer retornar ao propósito original. E como nós aguardamos isso, ansiamos isso, desejamos isso. Senhor, opere em cada família aqui. Não deixe, ó Deus, que Satanás plante a ideia da separação. Não deixe, ó Deus, que nenhum de nós caia no adultério, caia, ó Deus, no distanciamento do teu propósito, mas, ó Pai, progressivamente nos restaure a tal ponto que em breve possamos experimentar a alegria de novo céu e nova terra, e sim estarmos para sempre com o Senhor, totalmente restaurados. Enquanto isso, vá fazendo isso ao nosso coração, vá trabalhando isso na nossa família, vá trabalhando isso, ó Pai, na nossa sociedade cristã. Ó Pai, nós pedimos que nos dê uma noite tranquila, de restauração física, emocional, que o sono seja bom, e se sonharmos, que serão sonhos edificantes, e também, ó Pai, amanhã nos conduza segundo o teu propósito para a glória do Senhor. Nós oramos por todos os presentes, por mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Recebamos a bênção, que a graça maravilhosa e doce de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Senhor desta igreja, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, Sustentador, Soberano em tudo, a comunhão, as ternas consolações e vivificação do Espírito Santo, sejam com cada família aqui representada, com a família da fé, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos e tenha uma noite maravilhosa.